Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas debate os desafios dos regimes próprios de previdência social. Outros temas importantes e muito discutidos foram a lei da ficha limpa e o enfrentamento da crise no país. E ao final do evento foi divulgada a Carta de Cuiabá. Agora, no TCE Notícias. Os desafios da Previdência no Brasil. Este foi o tema de uma das palestras ministradas na tarde de quinta-feira, no último dia do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas realizado em Cuiabá. Os debates ficaram em torno das dificuldades dos sistemas previdenciários, público e privado, no Brasil. Confira na reportagem. Na última tarde do 5º Encontro dos Tribunais de Contas foi realizado o painel de Previdência em Foco, que teve como facilitadores o ministro substituto do TCU, Éder de Oliveira, e o auditor Luciano dos Santos Dani. Eles abordaram o tema Os Desafios da Previdência no Brasil. Com a apresentação de gráficos, foi explicada a auditoria coordenada nos regimes próprios de previdência dos estados e municípios. Os principais problemas são deficiência nas bases cadastrais dos servidores, a gestão dos investimentos, que ela é feita de uma forma pouco transparente e ainda deixando a desejar quanto à situação de profissionalização, e a situação efetiva que os estados encontram. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, auditorias e fiscalizações no sistema de regimes próprios de previdência social são realizadas em parcerias com os tribunais de contas dos estados e dos municípios. É importantíssimo que os tribunais de contas façam esse acompanhamento para que a gestão dos regimes próprios seja cada vez mais profissional, mais organizada, mais planejada, mais transparente e assim nós tenhamos a possibilidade de ter menos problemas financeiros e atuariais para o futuro, né? As auditorias nos sistemas de regimes próprios já alcançou 23 estados e 31 municípios. Entre as dificuldades encontradas pelos auditores está a falta de atualização dos dados dos beneficiários. Também esteve presente na palestra o ministro do TCU, Benjamin Zimbler, que parabenizou o evento e destacou a importância da ação dos tribunais de contas. Esse é o caminho. A sociedade espera dos tribunais de contas uma eficiência maior, cada vez maior. Nesses momentos de crise política, econômica, os órgãos de controle ganham preeminência e óbvio que há anseios enormes da sociedade para que a nossa atuação seja efetiva. E seguindo a proposta de que todos os tribunais de contas do país se comuniquem mais com o cidadão e com a mídia, assessores de comunicação participaram de uma oficina. Veja como foi. Durante o 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a Tricom trouxe o palestrante Fábio Vasconcelos para ministrar a oficina de jornalismo de dados para os assessores de imprensa dos TCS. Com cerca de 20 pessoas, a palestra iniciou com a apresentação das noções de jornalismo de dados e o conceito de apuração. Entre os pontos abordados foram destacadas as dimensões investigativa, que é a busca de dados, a interpretativa, que é a identificação da reação entre dados, e a comunicativa, que mostra a visualização dos dados. O facilitador Fábio Vasconcelos destaca que a nova era digital trouxe muitas informações e dados para a população, necessitando de um profissional preparado para informar sobre o assunto. Você tem uma mudança hoje no jornalismo da plataforma impressa para a plataforma digital. Esse é o primeiro passo. Segundo, você tem um nível, uma quantidade de dados digitalizados na internet, disponíveis, e que a população ainda não tem tanto acesso, mas não é difícil, e que precisa alguém ir lá, buscar esses dados, organizar esses dados e contar as histórias desses dados. Então, a oportunidade está aí. A gente precisa se preparar para lidar com esse novo universo. Ao contrário da imprensa, os TCS disponibilizam de uma vasta quantidade de dados que podem ser oferecidos para os jornalistas produzirem pautas em uma linguagem dinâmica e interativa. Os assessores de imprensa dos tribunais já partem de um lugar confortável, né? Os dados estão lá. O que está faltando é buscar esses dados e pensar pautas, pensar reportagens a partir desses dados. Que hoje a imprensa no mundo inteiro ela trabalha cada vez mais com dados. Nesse sentido, tudo que nós podemos fazer pelas assessorias de comunicação para facilitar esse acesso vai ser melhor para os próprios tribunais.
Para o assessor de imprensa da Tricom, Luiz Felipe Campos, a qualificação é importante para que o jornalista saiba trabalhar com os dados disponíveis no TCE. A gente sabe que os tribunais de contas são provavelmente os maiores armazéns de dados entre as instituições públicas do Brasil. E é fundamental que as assessorias de comunicação saibam como trabalhar com esses dados, saibam como organizá-los, processá-los, informá-los, produzir, comunicá-los da melhor maneira, que nem sempre é contexto. Foram 3 dias de evento, conferências, seminários de boas práticas e painéis. Do evento, saiu uma carta em que os representantes dos tribunais de contas reafirmaram o compromisso de trabalhar pela melhoria da excelência institucional. E antes do encerramento, ainda foram debatidos outros assuntos importantes. Acompanhe os detalhes na reportagem a seguir. Cerca de 500 conselheiros substitutos, procuradores de contas e auditores participaram do encerramento do 5º ENTC. O painel de encerramento do encontro contou com o tema Tribunais de Contas, Governança Pública e Democracia, os novos desafios da Lei Ficha Limpa. A abertura foi feita pelo presidente do TCE de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim. Cumpriu de forma fantástica o objetivo, que além da confraternização das pessoas se encontrarem, trocarem ideias, que era esse de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de ideias e projetos que estão funcionando. Sobre a Lei Ficha Limpa, o palestrante foi o advogado eleitorista e um dos relatores da minuta da lei, Marlon Reis, que destacou a importância da Lei Complementar 135 e os benefícios desse dispositivo legal à sociedade. Nós estamos falando de instituições como os tribunais de contas, que têm um papel fundamental na aplicação da Lei da Ficha Limpa. Muitas das inelegibilidades, eu inclusive digo que a maioria das inelegibilidades provém justamente de decisões de tribunais de contas. O ex-presidente do STF, o jurista Carlos Aires Brito, participou do encerramento do encontro e ressaltou a importância dos tribunais de contas. Os tribunais de contas receberam o maior prestígio da Constituição. Eles são independentes politicamente, são autônomos tecnicamente. Né? A função de controle externo entregue aos tribunais de contas é elementar para uma vida estatal civilizada, democrática, ética e transparente. O conselheiro Valdecir Pascoal, presidente da Tricom, avalia de forma positiva o evento. O balanço é muito positivo, eu sou muito feliz, grato, e todos que sairão daqui, nós sairemos mais robustecidos, né, mais estimulados a cuidar dos nossos tribunais de contas, porque a gente sabe, a gente tem confiança de que os tribunais de contas devem atuar sempre a serviço do cidadão. O tema principal do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas foi a excelência institucional. Mas assuntos relevantes como Previdência, Lei da Ficha Limpa e novos caminhos das instituições em tempos de crise também foram temas debatidos. E os tribunais, cada vez mais, eles prezam por isso. É o controle e a dificuldade financeira que passa o país, passa os estados, é cada vez mais presente os tribunais de contas. E, portanto, esses temas que hoje, durante todo o dia, realmente eles darão muitos benefícios para nós, conselheiros e também os assessores. No final, uma carta de intenções contendo 18 compromissos foi aprovada pelos participantes, considerando o contexto político institucional e os desafios para o enfrentamento da crise. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você um excelente final de semana e até segunda. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.